pedimos a permissão para dar por aberta a reunião dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão, Senhor, do Espírito e da matéria dê-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis trilhar os caminhos da imperfeição e nos livres do mal. Que assim seja. Então, hoje nós vamos ter a alegria de receber a nossa presidente dessa casa, Fátima Carvalho, que vai abrir o Setembro Amarelo com o tema O Dilema entre Viver ou Morrer. Fátima, a palavra é sua e Jesus te abençoe. Sérgio, o Marcos vai fazer uma leitura preparatória para mim, por favor. Pois não. Marcos, faça a leitura. Ok, Sérgio. Eu vou fazer porque eu achei que quando eu coloquei 19h55 é orientar o pessoal que nós íamos fazer a leitura preparatória nesse horário. Nós vamos fazer uma leitura preparatória, então eu vou abrir o livro aqui, Receitas de Luz e Renovação, para que a gente possa trazer uma reflexão trazida pelos nossos benfeitores, antecedendo a abertura da nossa palestra da noite. O capítulo é Para Melhorarmos. Habituemo-nos a perdoar as pequenas ofensas, estancando-lhes a manifestação nos nascedouros, a fim de evitar desastres maiores. As grandes crises surgem de pequenas provocações, tanto quanto uma atitude de ódio sustentada agora pode se transformar em existências inúmeras de desdita e litígio. Se o familiar cravou-te na alma o punhal da injúria, retribui a contenda com o amparo do silêncio e o tônico da prece, eximindo-se de uma provável indisposição estomacal. Caso o colega menos feliz desrespeitou-te a opinião, lançando-te ao descrédito, esquece o mal e permanece fiel às tuas tarefas, para que não angaries uma cefaleia contumaz. Não duvides da força do bem, diante de toda força que se encontre distante do equilíbrio, dificultando-te os passos. Para melhorarmos, é preciso reconhecer que ofensa e injúria, calúnia e intriga, provocação e rancor são sistemas sentenciados ao desaparecimento sob a ótica da evolução. Todavia, cabe-nos, sobretudo, empenhar-nos na nulificação de semelhantes chagas. O melhor a fazer é olvidarmos-nos e entregar a Deus nossa vida, seguindo com Jesus o caminho que nos foi dado percorrer. Elvira Luciane, capítulo Para Melhorarmos, do livro Receitas de Luz e Renovação. Eu volto a palavra para você, viu, Sérgio? Nós convidamos agora a nossa querida expositora da noite para fazer a exposição. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco agora e por todo o tempo que aqui estivermos, que Ele possa suprir as nossas limitações e as nossas dificuldades, para que possamos ser fiéis aos seus ensinamentos, a conhecimentos que realmente possam iluminar as nossas almas, trazer luz para as nossas mentes, a fim de compreendermos drama tão complexo e de difícil entendimento ainda para nós quanto à questão do suicídio.
Nós pedimos a Jesus que nos envolva a partir deste momento. Nós estamos entrando no Setembro Amarelo, onde neste mês as nossas reuniões de sexta-feira estarão abordando temas voltados para as questões do suicídio. E na noite de hoje, nós vamos tratar de um verdadeiro dilema, um dilema que nós, na humanidade, estamos enfrentando e que, para nós, principalmente para aqueles que são da área de saúde, como eu e muitos outros, às vezes não temos respostas para tais decisões e muitas vezes não conseguimos auxiliar para que o tal fato não aconteça, e isso traz para nós, às vezes, uma dor, uma frustração, por não conseguirmos beneficiar e auxiliar. Mas ainda talvez falte-nos entendimentos maiores para realmente nos tornarmos instrumentos efetivos de amparo e auxílio a estes nossos irmãos. Então, nós vamos dar início ao estudo da noite. Eu vou fechar a minha câmera para ficar mais fácil a transmissão e vou começar com a apresentação no PowerPoint. Que Jesus nos ampare neste momento. Só clicar aqui, né? Não. Estão vendo? Sim. Está dando para ver direitinho, Ricardo? Tá perfeito. Ótimo. Obrigada. Este é um momento de reflexão. Não temos a pretensão de traçar aqui normas de conduta e muito menos fechar o conhecimento como o único e o mais imprescindível e aquele que aborde tudo. É apenas uma reflexão em torno deste assunto que consideramos de suma importância e de grande preocupação de toda a sociedade no mundo inteiro, porque os níveis de suicídio, dentro das avaliações, dentro das pesquisas, têm crescido muito no mundo. E o Brasil, infelizmente, está num recorde ampliado, que nós vamos tentar compreender esse momento para talvez as nossas ações se tornem mais efetivas. Mas gostaríamos de antes compreender o suicídio ao longo da história. Não vamos entrar aqui nas questões de todo mundo. Pegamos o Ocidente, porque o Oriente é outra história e que teria que termos um outro tempo para estarmos falando dele. Mas, no Ocidente, a história nos deixa narrado que na Grécia e em Roma Antiga, o suicídio era permitido. E até era um ato honroso, onde muitas pessoas lavavam a sua honra através do suicídio, da morte, para limpar o nome da família ou de si próprio, e era tido como um ato honroso. E, com certeza, era permitido às pessoas que se suicidassem. Mas, com o passar do tempo, o cristianismo foi tomando corpo, e quando chegamos na Idade Média, nós vamos ver que essas questões ainda continuam sendo permitidas, mas com as guerras santas e a perda de muitos crentes, a Igreja, através de vários concílios, foi determinando e conversando e orientando para que pudesse evitar o grande número de suicídios, porque se fazia suicídio por sacrifícios, fazia sacrifícios por ideais, por crenças, por ideologias. Então, eles foram buscando nos concílios algumas normas que proibissem o suicídio.
E foi assim que a igreja idealizou o inferno, porque levantou-se a possibilidade de que o suicida era instrumento do demônio e que, ao deixar o demônio dominá-lo, ele estava negando Deus, faltando com respeito à divindade. Então, era proibido suicidar. E o suicídio representava uma condenação ao inferno para sempre. E era interessante que, nesta época, aquele que se suicidava tinha o seu corpo delapidado, passava por atrocidades, onde o corpo era arrastado pelas ruas, num sacrifício imenso, e a família assistindo, de pendurado nos postes, de cabeça para baixo e nus, delapidados mesmo fisicamente, e não tinham direito nem de ser enterrados. E a família sofria as consequências do suicídio daquele ente querido. Não bastava a dor de perdê-lo, ainda tinha a crucificação da sociedade em torno deles por causa do suicídio de um familiar. Mas com o crescimento, com o avanço da cultura, da vida e da própria tecnologia, a era moderna chega com o iluminismo, onde as mentes já começam a pensar diferente, onde os direitos humanos se tornam mais avançados, mais presentes. E aí chega a era do iluminismo e começa a haver essa transformação, onde havia o respeito por aquele que suicidava, já não mais havia o sacrifício dos corpos, a dilapidação dos corpos e a sacrificação das famílias, mas ainda permanecia o não concordar com a morte, com o suicídio, por se julgar que era dever preservar a vida, que a vida era um dom que deveria ser mantido. E, com certeza, isso vem se alastrando. Mas o que está acontecendo agora na era pós-moderna? Nós estamos vendo um perder de rumo da realidade, onde hoje já existem países que permitem o suicídio assistido, permite que as pessoas se suicidem e até apoiam no suicídio assistido. E muitos familiares padecem a dor de perder o ente querido que já não deseja mais viver e busca pelo suicídio assistido. E algumas cidades, como a Noruega, a Nova Zelândia, já estão tentando e havendo até plebiscitos para que se torne permissão por lei o suicídio assistido. Então, é muito interessante que, se não pode haver eutanásia, como é permitido o suicídio assistido? É uma controvérsia, é uma coisa que não fecha com a razão e com a inteligência. E é interessante que hoje alguns valores morais, sociais e, com certeza, valores de éticas estão sendo esquecidos. Nós estamos vendo as coisas mudarem de padrão, onde muitas coisas se perdem como valores e tomam rumos diferenciados. Num desrespeito muito grande a uma moral construída no tempo e no espaço, trazida primeiramente por Moisés, nas leis de Deus, gravada em pedra, e depois reafirmada no Cristo de uma forma muito amorosa, para que nós pudéssemos ter um roteiro seguro para conduzir a nossa vida. Então, na história, nós vamos ver que até hoje se discute neste assunto. E não é fácil, né, discutir. É até uma discussão que é temida por algumas pessoas. Porque sempre houve suicídio
E ainda vai acontecer. Mas esse assunto sempre traz muita angústia. Por quê? Porque o princípio que nos governa é o de lutar pela vida. Nós vemos aí nos juramentos médicos que a luta pela vida é primordial. E em todos os aspectos de socorro ao ser humano, os juramentos são de quê? De preservar a vida, de manter o equilíbrio da vida. Então, quando se entra nesses aspectos, as pessoas ficam intimidadas, inseguras e até temerosas. As famílias sofrem porque aquele que parte acredita que tudo terminou, mas esquece que deixou pessoas aqui que estão sofrendo a sua ausência e os fatos. E é um grande engano, uma grande ilusão de achar também que tudo terminou. E, na atualidade, nós estamos percebendo que os estudos dessa temática têm aumentado, na busca de conhecê-lo melhor em todas as suas modalidades e, principalmente, o mais importante, a descoberta de formas para evitá-lo, que é um grande desafio para todos aqueles que lidam com o ser humano, para as áreas da saúde, para aqueles que lutam pela vida e para todos que desejam a vida e não entendem o processo do suicídio, que traz até para algumas pessoas revolta, angústia, raiva, desespero, porque quando um ente querido suicida, a família se questiona por quê e às vezes fica até enraivecida por não entender os motivos. Mas nós podemos aqui perguntar: por que as pessoas cometem suicídio? O que leva um ser humano a querer tirar a sua vida, a querer sair da vida? Quais são os fatores, ou a situação, ou o acontecimento, que a deixa buscar a morte? E muitas vezes isso se torna um dilema para aquele que está buscando a morte. Um dilema porque vai ocorrer em diversas possibilidades. Porque o suicídio não é algo simples, uma vez que ele vai apontar uma diversidade de fatores que daqui a pouco nós vamos citar. Não podemos olhar para o suicídio de forma simplista, porque não é uma coisa simples de se conversar, não é uma coisa simples de se buscar recursos e meios, porque cada ser humano é um ser humano, cada ser humano é uma experiência, cada ser humano traz em si gravado necessidades desta vida e de outras vidas, principalmente para nós que acreditamos nas vidas sucessivas, na soma de experiências e de vivências através de várias reencarnações. Então, isso se torna complexo, porque às vezes não entra na balança fatores somente do presente, mas às vezes a soma de muitas experiências e de muitas vidas que se fizeram sucessivas. Então, continuando, o porquê as pessoas cometem suicídio. Citamos aqui algumas. Fizemos uma pequena síntese para que nós já pudéssemos começar a ter uma visão assim, alongada, mas sem muita profundidade, porque o âmago das pessoas é imprescrutável. O único ser do universo que penetra na intimidade do ser é Deus. Só Deus tem a visão real de cada ser humano. Mas nós, na nossa possibilidade, indagando, quem sabe encontremos alguma saída, alguma forma, algum jeito de auxiliar as pessoas naquilo que são dificuldades e que as colocam no dilema de se manter vivas ou de desejar a morte ou de procurar a morte como saída das dificuldades
dos problemas, das desilusões, das frustrações, dos desejos não atendidos, da raiva, do ódio, da mágoa, porque são vários os fatores que vão interferir. Mas vamos fazer aqui uma síntese para que a gente possa compreender. Colocamos primeiro o materialismo severo. A visão das pessoas diante do materialismo é que elas buscam mais ter do que ser. Se perde muito tempo acumulando coisas, buscando ter, saciar os desejos que não são necessidades, porque desejo é uma coisa, necessidade é outra. Mas nós nos perdemos no campo dos desejos, alimentado pelo materialismo que nos convoca a sempre a ter mais para nos acharmos apoderados de algo ou de alguma coisa. O materialismo severo que nos tira os olhos ou nos põe distanciados do nosso eu, do nosso ser, de quem eu sou, qual é o sentido da minha vida, quem sou eu de verdade, e fico presa apenas nas situações cotidianas do dia a dia, na busca incansável e insaciável daquilo que é satisfação e desejo material. Que muitas vezes os desejos saciados se tornam efêmeros e passam com uma rapidez enorme. E mudamos o nosso desejo para continuarmos a achar que vamos ser felizes. O outro aspecto é a solidão, que pode nos levar à depressão ou a depressão pode provocar a solidão. Porque aí é uma faca de dois gumes. As pessoas solitárias adentram num mundo muito mínimo, muito no egocentrismo, muito no ego próprio, e se perdem neste mundo. Outras, pela depressão, vão se afastando do mundo, fugindo do mundo. Então, pode a solidão levar à depressão por esse campo de estar só e se sentir em desamparo, como pode a depressão levar à solidão pelo desejo de afastar do mundo que o incomoda, que o deixa triste, com raiva, cheio de mágoa, de rancor, de ódio, por fatos e acontecimentos que acontecem nesta vida e às vezes são reminiscências gravadas no psiquismo de vidas passadas. Assim nos alertam os espíritos. Porque trazemos em nós matrizados os traumas de vidas passadas que são manifestados nesta vida à medida que fatos ocorrem que se tornam parecidos, idênticos, dão bis, pela nossa própria conduta, que nós vamos ver daqui a pouco. Também as enfermidades incuráveis, doenças que são mantidas o tempo todo na vida, doenças crônicas que se mantêm o tempo todo. A violência que deixa as pessoas desatinadas, desesperadas, no sentimento de incapacidade, de insuficiência, de se acharem incapazes de tomar qualquer providência. A violência que não se faz somente física, a violência que se faz moral, intelectual, que se faz através das palavras, das atitudes, das ações. Violências que se apresentam em diversos aspectos. Os maus tratos, com certeza. Hoje, o cuidado que se tem com as pessoas é muito pequeno.
as pessoas se sentem no direito de dizer tudo do jeito que querem, que bem pensa. Não que não possamos colocar as nossas maneiras de pensar e de ver, mas é preciso saber se o que eu vou falar está dentro de um quadro de dignidade e de respeito ao outro. Se o que eu vou falar não fere o outro, não agride o outro, não o torna infeliz. E abusos de todas as ordens, abusos diversos. E hoje, culminando pela libertação sexual, a libertação dos tabus sexuais, do qual eu não vejo nada de ruim, mas o ruim é a pessoa não saber aproveitar a liberdade com responsabilidade. Hoje se tem a liberdade sexual, mas estamos muito longe de executá-la com responsabilidade. E quantos quadros se apresentam dentro dessas realidades de abusos no campo da sexualidade, essa força divina, essa força que preside as formas, essa força que dá condição ao homem de tudo realizar, porque ela é a força criadora do universo, mas usada de forma irresponsável, sem nenhuma avaliação, sem nenhum repensar, sem nenhum respeito. Pobreza extrema. É muita miséria no mundo. É muita gente morrendo de miséria, de maus tratos, sem direitos à vida, o mínimo que a vida deve oferecer ao ser. Legados ao abandono da sociedade, onde a sociedade odierna se preocupa apenas em satisfazer os seus desejos e jamais pensam naqueles que nada possuem. E alguns até acreditam que se estão nesta vida passando por isso, é porque precisam, porque é karma. Mas esquece-se de que nós somos dependentes uns dos outros, que não há evolução em cima da dor alheia, não há evolução no desconhecimento da miséria, não há evolução no desconhecimento daquilo que traz dor e sofrimento aos nossos irmãos e humanidade. Porque não vamos evoluir sozinhos, necessitamos uns dos outros. Vivemos numa teia interligados, onde as nossas ações refletem uns nos outros. E esquecidos dessas ligações divinas, pela irmandade de um único Pai, que é Deus, nós desconhecemos a miséria e a pobreza que, às vezes, está do nosso lado. Está naquele companheiro que está dentro do nosso lar, nos auxiliando no dia a dia e passando por situações difíceis e complicadas. E nós estamos alienados a essa realidade. A pobreza que cerca o mundo, a pobreza que está em todos os cantos, porque a maior parte da população do mundo é pobre. E se eu não estou enganada, 30% da população do mundo é miserável. Outro aspecto é o fanatismo religioso. É o que estamos vendo aí, né? Que não ficou só lá nas Guerras Santas, que está no mundo até hoje, ao ver as pessoas se matando por uma crença, por um Alcorão que ensina amor, que ensina respeito, que ensina respeito à vida, ao próximo, mas que a conturbação mental, que a ação das trevas encontra nesses corações orgulhosos, esses corações prepotentes, que se acham no direito de crucificar o outro, porque discordam da sua maneira de pensar. O fanatismo religioso, que levou muitas pessoas a se matar no passado. O fanatismo religioso, que colocou as pessoas em arenas. O fanatismo religioso, que pôs pessoas em fogueiras
e o fanatismo religioso de hoje, que provocam guerras. Matam pessoas, crianças, num caos infinito, trazendo muita dor, muito gemido em torno da crosta terrestre, como uma energia de choro e de lágrimas a encobrir esse planeta de dor e de sofrimento. A negligência para com a vida, para com aqueles que caminham, para aqueles que estão na vida. O abandono familiar descomprometido na troca, em busca de ânsias e desejos. As perdas afetivas que se fazem de diversos níveis e de diversas formas. O alcoolismo, que é a fuga de um sentimento de culpa ou a fuga dos traumas gravados na mente e na alma. A drogatização, que está avassalando o mundo, matando jovens de 15, 16, 17, 18 anos, tirando-lhes a vida por inteira, tirando-lhes a oportunidade de crescer e de evoluir. E, por fim, o avassalador drama da humanidade de hoje, os distúrbios mentais, que não escolhe raça, cor, poder, não distingue, mas que são frutos de mentes em desalinho, que vêm para o mundo para se reajustar, mas que necessitam de nós, conscientes das nossas responsabilidades, auxiliá-los a viver melhor, a suprir as suas dificuldades e as suas deficiências, a orientá-los na sua jornada, para que, mesmo com os distúrbios, possam viver melhor. Porque a ciência, hoje, no campo das doenças mentais, muito avançou. E quando há a possibilidade de tomar medicamentos, as pessoas mantêm vidas equilibradas. Mas o que acontece? Nem todos têm acesso a medicamentos que realmente são efetivos. Os placebos são distribuídos à revelia, gratuitamente, para se cumprir um papel governamental, mas que não ajudam as necessidades do ser para realmente controlar a doença. É triste saber que há essa negligência, essa irresponsabilidade com aqueles que trazem em si distúrbios graves e sérios, mas que não dariam conta de comprar porque farmaceuticamente são produtos caríssimos. Mas como podem promover medicamentos tão caros a ponto de custar uma caixa de medicamento que vai durar um mês, R$ 1.500, R$ 1.800, porque esses estão no topo da linha. E os laboratórios põem no topo para ganhar tudo que tem que ganhar, porque depois vai cair o preço. Mas é o egoísmo que toma conta da humanidade. É o desrespeito, é a falta do amor, do entendimento. E aí nós perguntamos, por que as pessoas suicidam? Podemos dizer que é problema delas? Podemos dizer que elas é que são culpadas? Temos a nossa consciência tranquila de que fazemos a nossa parte? Temos a consciência tranquila de que somos uma sociedade sadia e equilibrada para auxiliar todos esses que necessitam de amparo? Tudo isso que acabamos de dizer pode levar o indivíduo ao suicídio pela falta de auxílio preciso nos momentos de desarmonia emocional e psíquica. Tudo contribui. Isso na visão material. Mas por que as pessoas suicidam? Continuamos a perguntar. E numa visão espiritual, podemos dizer que são várias as causas
que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. As leis de Deus, as normas trazidas por Moisés, alimentadas, relembradas e vividas pelo Mestre dos Mestres, o nosso meigo e amigo companheiro Cristo de Deus, Jesus, que trouxe para nós, relembrando tudo aquilo que já havia sido falado e muito mais, resumindo toda a lei e os profetas num único mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E uma nova lei igual a esta eu vos deixo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Também há a desesperança, bem como os processos obsessivos de espíritos, porque somos espíritos de uma jornada sucessiva. Nem sempre construímos só laços de amor. E muitas vezes estamos aqui na Terra para podermos trabalhar a individualidade, eliminar de nós a crosta da maldade que habitou em nós um dia, mas que hoje estamos tendo a oportunidade de transformar. Transformar com o buril do amor, lapidar a nossa alma com o buril da vivência evangélica, lapidar os nossos espíritos pela aceitação das leis divinas, concordando com elas. Então, muitas vezes, quando nós levamos o conhecimento dessa doutrina de luz para aqueles que nos ouvem, estamos distribuindo com a humanidade luzes para que possam caminhar mais na luz do que na sombra da ignorância, que muitas vezes ainda fazem parte da individualidade. E Jesus veio para que nós pudéssemos ter os conhecimentos, para que pudéssemos viver. E foi por isso que ele disse: vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, ele veio para nos trazer essa vida de lutas, de aprendizados, de refazimento, de burilamento da nossa alma. Mas será que todos nós sabemos que as lutas são necessárias? E nos esquecemos que o Cristo nos disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Será que as pessoas angustiadas, cheias de dificuldades, como citamos anteriormente, encontram no Cristo, ou sabem que o Cristo aguarda-nos de braços abertos, não com a solução definitiva, mas com a energia de força para lutarmos, para mantermos a vida até quando for necessário, para liquidarmos dívidas e débitos, para crescermos, para reeducar a nossa alma, para sairmos de um mundo infeliz para um mundo mais feliz, para sairmos de mundos de expiação e provas para mundos de regeneração. Nos esquecemos que ele estaria conosco até o final dos tempos e que jamais nos abandonaria, porque ele disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então, será que todos conhecem essas palavras e sentem? Aí está a responsabilidade dos pais, da família, de orientar os seus filhos de forma religiosa. Mas vamos agora, nesse gráfico que eu construí, compreender um pouco o suicídio. Esse fenômeno complexo, né?
que não dá para ser avaliado de forma simplista, porque ele é intrínseco, ele tem muitos elementos para serem analisados. Mas eu fiz um gráfico aqui para a gente mais ou menos entender. Começamos a falar dos abusos e das questões socioeconômicas. São graves porque eles levam a colapso existencial. Os abusos tiram a pessoa do centro e as dificuldades econômicas, as dificuldades sociais também levam o ser humano ao colapso. E quando elas entram nesse colapso existencial, elas começam a buscar recursos para sair dele. E esses recursos são acessos ou meios letais para que se aliviem das dificuldades, numa fuga da realidade em que estão inseridos. Temos as doenças, como os transtornos mentais e as crônicas, que são graves e sérias, que traz o quê? Uma melancolia, uma tristeza. No passado, a depressão era tida como melancolia. Por isso que no Evangelho nosso, segundo o Espiritismo, tem um capítulo sobre melancolia que podemos traduzir como depressão. E muitas vezes essa melancolia não é apenas uma questão emocional só, é uma questão também biológica. São quadros do ser, porque os transtornos mentais, quase sempre, é a ausência de enzimas que nos dão bem-estar, que nos dão coragem, que nos deixam bem com a vida. E o corpo não fabrica e só biologicamente se consegue esse equilíbrio. Ainda nos deparamos com algo muito mais severo, que é a personalidade. Que tipo de personalidade? Quem são essas pessoas? Que personalidades são essas? Que tipos? São fortes? São de estruturas frágeis ou de estruturas fortes? São de um psiquismo equilibrado ou de um psiquismo em desequilíbrio? São pessoas egocêntricas ou são pessoas tranquilas? São pessoas que estão dentro de um padrão de equilíbrio moral e espiritual, com valores éticos, ou são pessoas sem nenhum valor ético? São características que formam uma personalidade que a torna mais propensa, mais facilmente presa dessas situações emocionais por questões das próprias características do ser, que não é fruto de uma única vida, que é a soma de muitas vidas repercutindo-se muitas vezes no hoje, porque não está havendo um trabalho. E é por isso que Emmanuel nos fala que a criança é argila que merece, é argila moldável, que necessita mãos hábeis para ser moldada. Então, os pais têm um compromisso muito sério no campo da educação dos filhos, no campo da moral, no campo das forças do espírito, que é a única que é capaz de superar as aflições que a vida nos impõe. Porque não tem como fugir delas. Estamos num plano de expiações e provas. Não somos espíritos perfeitos, mas as aflições são necessárias ainda para a nossa vida. E, por fim, vem a tentativa do suicídio, que é um experimento. E, muitas vezes, esse ato, que é a intenção de morte, se concretiza e chegamos no suicídio. É mais ou menos isso, que vai se somando dentro das realidades e formando quadros diferenciados e motivos diferentes para que as pessoas se suicidem. É uma visão sucinta e objetiva para que a gente compreenda mais ou menos esse suicídio. É interessante que o suicídio
é uma porta enganosa. A vida é persistente. Uma vez criada, já faz parte da eternidade. Tudo que nos cerca caminha para a vida, sob a forma de princípios inteligentes que se abrigam nos minerais, nos vegetais, nos animais e se promovem nos humanos. Leon Denis nos fala que o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e se apresenta e se materializa no ser humano, promovendo o ser humano. Assim somos imortais. Daí o suicídio ser um ato que ilusório. Quando tiramos a vida de outrem, cometemos um crime contra este indivíduo o qual tiramos a vida. Mas quando tiramos a nossa própria vida, somos criminosos do mesmo jeito, só que tiramos a nossa própria vida. Somos criminosos de nós mesmos. Então, é sempre um crime tirar a vida, porque ela nos foi dada como um presente divino, ele dá e tira quando acha que devemos partir. Chegamos na Terra no momento certo e saímos no momento certo. Atentar contra ela é loucura, ou é engano, ou é fuga, ou é desespero. Mas nós vamos ver que os suicidas, como eu já tive a oportunidade de conversar com alguns, você pergunta se eles querem morrer, eles falam que não queriam morrer, que não desejavam a morte. Então, André Trigueiro, no livro dele, a melhor escolha é viver, ele fala: não importa o tamanho do problema que o aflija neste momento. Espere, porque precipitar o fim da jornada nunca significou alívio e solução para quem buscou aí uma saída. Porque na vida tudo passa. As coisas boas passam, as coisas ruins passam. Hoje o céu amanheceu nublado, amanhã o céu amanhece azul. Hoje chove, amanhã o sol desponta. A noite é escura, que antecede o amanhecer com todo o brilho dos raios solares. Mas passa. A noite não vai ser noite para sempre, nem o dia vai ser dia para sempre. O que nós não entendemos é que as coisas acontecem dentro de um ciclo necessário à nossa evolução e que exige de nós paciência, compreensão acima de tudo, compreensão da vida, do porquê da vida, de por que estamos aqui, de entender a realidade do ser espiritual que somos, que a vida não se extingue, que nós saímos de uma situação para outra, saímos de um plano para outro, e que é ilusão acharmos que vamos ficar livres, mas os espíritos nos falam que normalmente eles não querem morrer e que se arrependem profundamente. Nas obras espíritas a gente vê isso muito. Eles narrando que se arrependem profundamente por terem cometido este desatino. Porque é um desatino, é um desespero, é uma angústia profunda, é uma dor incompreensível por cada um de nós, porque ninguém sente a dor do outro. Cada um sente a sua própria dor no âmago da sua alma. E o que nós podemos fazer é auxiliá-lo da melhor forma possível, com os recursos que dispomos e que é importante para nós. Quais seriam as ações preventivas para reduzir esses fatos, as questões dos conceitos errôneos, de crenças infelizes, opiniões errôneas, e até mesmo reduzir tudo
a um corpo de doutrina que ofereça o quê? Uma avaliação sistematizada desta realidade. Primeiro, começamos com crenças errôneas que cultivamos. Temos muitas crenças erradas, muitos conhecimentos que são crenças infelizes, que incutiram em nossa mente, em nossa alma, e que permanecem em nós e que, diante da vida, não sabemos lidar com essas crenças infelizes, incrustadas na nossa alma e que precisam de ser lapidadas. O medo de perguntar, de se informar, de buscar uma solução, um caminho. A gente vê isso muito nas pessoas angustiadas. Elas têm medo de se mostrar, porque ser fraco é um problema. O exemplo é de forte e o fraco é criticado, o fraco é desvalorizado, o fraco não tem nenhuma capacidade, é incapaz. Isso pesa para eles, eles não conseguem dividir conosco, buscar soluções através de perguntas, de buscas. Quantas vezes em meu consultório eu custei a buscar naquele ser que estava ali comigo, angustiado, com ideias de suicídio, e ele chegar e poder confiar em mim para me perguntar: eu estou passando por isso, o que você acha? Eu estou ficando desesperado, o que eu faço? Isso está acontecendo, como eu devo agir? As pessoas têm medo de perguntar. E muito pior, mais desespero surge quando não sabem o que fazer. Mas para saber o que fazer é preciso, às vezes, de indagar, correr atrás, mas o medo da censura, da crítica, dos julgamentos é muito triste, porque as pessoas sempre têm uma resposta de julgamento, tem sempre um dedo para apontar para o outro, esquecido que quando ele aponta um, tem 4 voltados para ele. Não saber fazer também é desprestígio. E o pior é a culpa. É sentir-se culpado por tudo que está acontecendo, onde ele nada sabe o que fazer, porque se sente incapaz. É a baixa autoestima, que muitas vezes acontece dentro de lar desestruturados, desarmonizados, onde as pessoas são criticadas avassaladoramente. Nos meios sociais, que também não há preocupação com o próximo. As críticas são tenazes, são violentas. É só nós avaliarmos a nossa política aí, como que as pessoas julgam, como que as pessoas rotulam, como que as pessoas classificam, com a menor despreocupação, porque a palavra é uma energia que percorre o espaço e atinge os objetivos, quase sempre enfraquecidos, sofridos, angustiados e até desesperados. Somos pessoas que não paramos para pensar no que falamos, no que pensamos, que é tudo isso que alimenta a nossa vida. Isso é prevenção ao suicídio. Quando nós nos portamos de maneira equilibrada, de não tentar pôr crenças infelizes na cabeça das pessoas, de permitir que as pessoas perguntem sem medo aquilo que desejam, os seus medos, os seus anseios, as suas tristezas, de poder dizer do que sabe ou não sabe fazer, sem se sentir inferior e nem se sentir culpada pelos nossos julgamentos diante das situações de vida que lhes são impostas. Então, quando nós quisermos ajudar alguém, façamos uma avaliação de risco de suicídio. Eu tracei aqui alguns itens que consideramos importantes, porque se tiver um desses, nós já temos que nos preocupar com aquela pessoa, porque ela é candidata ao suicídio. Ideias de morte existem?
Ideias de suicídio existem em você? Planos de como se matar você faz? Você pesquisa armas ou situações letais para que você não sobreviva? Você busca providências pós-morte? Que tem pessoas que se preparam para a morte, arruma tudo bonitinho para não dar trabalho à família. Mas o trabalho ela já vai dar a dor, o sofrimento do suicídio. Então, todos esses itens aqui, quando confirmados, estejam certos, são pontos positivos para um possível suicídio. E se tiver mais de um, mais preocupante. E se tiver mais de dois, é mais preocupante, e assim por diante. Mas quando nós fazemos essa enquete com alguém que gostaríamos de auxiliar, nós precisamos do rock. Mas é o rock sem K. Vamos ver que rock é este? O R é risco. É reparar se há sintomas, se há situações, se há fatos que ponha em risco aquela pessoa. Ouvir. Saber ouvir é uma conquista. As pessoas não têm paciência para ouvir. Ouvir, e não é só ouvir de forma impaciente ou pensando em outras coisas, é ouvir com atenção, mas principalmente sem julgar, sem pressa e sem preleções morais. E terceiro, conduzir, acompanhar que nós chamamos de ajuda pragmática. Porque não adianta nada eu pegar uma pessoa, ela vem me perguntar, conversar comigo, eu detecto tudo, é uma candidata ao suicídio, aí eu dou ela as orientações, faço tudo e pronto, lavo as minhas mãos. Não procuro saber, não quero saber, nem nada. Eu tenho que acompanhar. Eu tenho que ir no passo a passo. Eu tenho que caminhar com ela. Eu tenho que andar com ela. Porque ela precisa de mim. Sozinha ela não tem força. Sozinha ela não tem a coragem que ela necessita. Mas eu posso ir fortalecendo para que ela possa depois caminhar sozinha. Não adianta. Eu preciso de dar a ela o acompanhamento. Porque se eu simplesmente falar, tá bem, olha, eu conversei com você está melhor, você está mais tranquilo, eu falo, não, já melhorei, estou melhor, e ponto final, isso não é ajuda. Isso não é acompanhar. Isso é apenas se informar, orientar e deixar. E largar para lá. Você, quando está tomando conta do seu filho que está doente, você pergunta, você tomou o remédio? Você fez isso? Você comeu isso? Você faz disso? Você está precisando disso? Porque se não for assim, as pessoas, às vezes, sozinhas, não conseguem. Poucos são os que conseguem caminhar sozinhos diante das lutas e das dificuldades, sem amparo, sem socorro. Isso chama-se afetividade. Sem afetividade, sem esse acompanhamento, nós não conseguimos ser pessoas que auxiliamos aqueles que se encontram em risco de suicídio. Quais seriam os sentimentos e pensamentos do suicida? O desgosto da vida como causa primária do suicídio, qualquer que sejam os problemas, os sentimentos e pensamentos da pessoa suicida, tendem a ser os mesmos em todo mundo. Não muda. É quase a mesma coisa. Ou seja, sentimento e pensamento de tristeza leva à depressão. E qual que é a fala? Eu preferia estar morto. Solidão é facilmente detectado porque eu não posso fazer nada. Desamparo é eu não aguento mais, estou cansado. Desesperança, eu sou um perdedor e um peso para os outros. E autodesvalorização, os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, são alertivas que nós temos daqueles que estão passando por esses pensamentos, essas ideações,
que vão nos dando recado, né? E que a gente, às vezes, não leva a sério. Acha que é só fala, que é só manifestação da boca para fora, mas a alma está doída. A dor está se fazendo dentro da alma, uma dor profunda e séria. E teve um sociólogo brasileiro do Nordeste que chegou a falar que quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. Porque a dor é profunda, a dor é intensa, insuportável. E quando a gente conversa com as pessoas que tentaram suicídio e não morreram, a gente pergunta, mas você queria morrer? Não, de jeito nenhum. Graças a Deus alguém me salvou, porque eu não queria morrer. É que eu estava com uma dor tão grande que no meu desespero eu não pensei. Eu queria ficar livre daquela dor. Eu queria me libertar dela de alguma forma. Não tinha remédio que tirasse ela de dentro de mim. Então, com certeza, o desejo não é de se matar, mas é de ficar livre da dor. Alerta-nos Bezerra de Menezes que a dor é um divino buril que lapida as imperfeições da alma. E a dor é um grande desafio que busca solução. Se ele é o buril, é o desafio da alma para sair de quadros de infelicidades de uma vida ou dessa vida ou de outras vidas que precisam ser solucionadas. Nós estamos aqui para refazer a nossa jornada. E todo desafio que busca solução exige trabalho. O trabalho é gasto de energia. E essa energia é energia de vida. Nós temos energia de vida biológica, que é manifestada pelo funcionamento perfeito dos nossos órgãos físicos, e temos a energia mental, que é o funcionamento das nossas ideações. São as ondas mentais e psíquicas que emitimos através do pensamento. Quando começamos a nossa luta, nós vamos subindo as escadas, desafios, está aí no gráfico, vamos indo, às vezes caímos, depois subimos, depois descansamos num patamar, continuamos subindo, mas pode acontecer que em um determinado momento, diante do desafio, nós caiamos e não consigamos subir mais. Mas por que isso acontece? Diz Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela nos fala: do pensamento está a diretriz da conduta. Pensar corretamente constitui o grande desafio de quem almeja o triunfo. Ora, se o pensamento é diretriz da conduta, e se os nossos pensamentos são negativos, ou se a gente vai lutando com o pensamento positivo e, de repente, nós nos deixamos levar pelas ondas mentais de desequilíbrio, de desarmonia, de insatisfação, de infelicidade, de desamor, de uma série de sentimentos infelizes, essa onda energética faz com que percamos a energia de vida. Aí vem o desejo da morte. Porque quando perdemos a energia de vida, surge o desejo da morte. E então, Jesus vai falar conosco mediante essa realidade. A candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vê, então, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se nós tirarmos olhos e colocarmos pensamento, né, a candeia do homem, do corpo ou da vida é o pensamento. Quando o pensamento é bom, todo o corpo será luminoso. E quando for mal, todo o corpo será tenebroso. Então, a luz que há em ti não deve ser trevas, ou seja, os seus pensamentos têm que ser bons para que o seu corpo seja a luz.
Pensemos positivamente para que o nosso corpo se ilumine da energia da vida. Vida que Jesus nos prometeu, vida em abundância. E Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nos esclarece. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que se é livre de pôr termo aos próprios sofrimentos? Por que não se é livre de se pôr termo aos próprios sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que se mataram, que o suicídio não é apenas uma falta, como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas é o ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sob os nossos olhos. Quando a gente lê o livro Memórias de um Suicida, a gente realmente cai em si e vê que a vida ainda é a melhor opção. E este é o nosso lema na campanha do Setembro Amarelo. A melhor opção é viver. E é interessante que Jesus nos lembrou de algo muito importante. No mundo tereis aflição, mas tende coragem, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Confiemos no Cristo. Acreditemos nas suas promessas, de que ele nos deu vida e vida em abundância, de que ele estaria conosco até o final dos tempos, que se nós estivéssemos aflitos, que o buscássemos, e que se nos sentíssemos sozinhos, que orássemos, pedindo força e coragem para vencermos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Eu venci o mundo. Que possamos um dia dizer, eu venci o mundo, e que aqueles que hoje se encontram no dilema entre a vida e a morte também possam chegar a esta conclusão e poder dizer, todas as lutas me foram inseridas, mas eu venci a todas elas. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que Jesus nos fortaleça, para que possamos ser instrumentos de luz para aqueles que necessitam de nós, a fim de encontrar aquilo que precisam para encontrar força e vencer as suas dificuldades. Que possamos ser exemplos vivos, como foi o Cristo, do amor, da bondade, da misericórdia, da compreensão e da tolerância. E, acima de tudo, que possamos estar sempre com as mãos estendidas para os nossos irmãos que necessitem de nós. Muita paz para todos, um bom final de semana, que Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir.